Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam se protegendo, fazendo o possível de ficar a maior parte do tempo dentro de casa, tomando cuidado, né? Nós temos que preservar a nossa saúde. Então, nós vamos agora dar prosseguimento ao estudo do livro Nosso Lar, né? Esse nosso querido amigo, livrinho maravilhoso, que a gente encontra tantos ensinamentos. Então, estamos no capítulo 31, que se chama Vampiro. É um capítulo bem grande, que traz pra gente muitas informações e muitos esclarecimentos. Então, vamos procurar, né, aproveitar o máximo possível. Então, vamos começar aqui, né, o André tá lá com a Narcisa. Então, começa o capítulo mais ou menos assim. Movido pelos gritos no pavilhão 11, quer dizer, eles estavam lá, ele e a Narcisa, e começaram a ouvir alguns ruídos, alguns gritos. André é impedido por Narcisa de se aproximar, porque o ímpeto é esse, né? Quando ele ouviu os gritos do chamamento, ele quis ir atender. A Narcisa o interrompeu, sendo informado que ali naquele pavilhão 11, onde ele estava ouvindo aquele tumulto todo, e estavam internados os desequilibrados do sexo, cujo quadro doloroso é por demais forte para ele no momento. Sabemos que André está no início do seu aprendizado, da sua observação, então tem que ter um foro íntimo muito resistente, né, para a gente poder ter contato com certas mazelas, tanto seja no mundo material quanto seja no mundo espiritual. E isso poderia abalá-lo, né, assistir certas coisas e ver aí o nível de desequilíbrio de alguns irmãos. Então, a gente, para falar um pouquinho sobre essa situação relacionada ao sexo, nós temos esse livrinho aqui, que é um livro excelente do Dr. Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma. Um livrinho fininho, pequenininho, eu recomendo porque é de fácil leitura, rapidinho a gente lê e tem muitos ensinamentos sobre esse assunto. Nós temos aqui na página 18, eu só tirei assim alguns fragmentozinhos, né? No caso, 2 fragmentos. Na página 18, Dr. Jorge Andréa nos fala assim: não se pode deixar de afirmar com razão que a evolução espiritual estará sempre ligada à utilização equilibrada do sexo. Sexo equilibrado, né? Evolução espiritual mais fácil de caminhar. Sexo desequilibrado, aviltante, refletirá na evolução do ser. Na página 19, Dr. Jorge Andréa também nos passa que o sexo bem dirigido é sinônimo de ascensão, de conquista evolutiva. E o sexo mal dirigido é desarmonia e motivo de queda. Então, essas 2 citações já nos deixam aí, né, com a certeza de que esse livro traz para nós muitos esclarecimentos. Nós temos também relacionados a esse mesmo assunto, sobre o sexo, o livro Vida e Sexo, do Chico e do Emmanuel. Lá na página 14, existe um pedaço que fala assim: através do sexo dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o instituto da reencarnação, certo? Essa união é que propicia a oportunidade da reencarnação. O templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Então, essa constituição familiar, essa troca, o afeto, a oportunidade de se acertar, né, as suas arestas com os seus desafetos, isso tudo é importantíssimo e é propiciado pelo sexo, né, pelos novos seres que adentram ao mundo corpóreo. À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve responsabilidade em sua aplicação, né? Tudo que Deus nos
oferece como benesse para nosso desempenho na vida, é motivo de ascensão ou de queda e envolve responsabilidade. E que por isso mesmo deve estar controlada, quer dizer, a prática sexual deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno. Quer dizer, 2 livrinhos aqui que trazem muitos esclarecimentos. Voltando para o capítulo, vamos continuar para ver o que vai acontecer aqui. Justino, que é trabalhador humilde da vigilância, solicita a presença de Narcisa no grande portão para atender uma senhora que pede entrada na colônia. Quer dizer, depois que Narcisa e André estavam ali próximo ao pavilhão 11, onde ficam os desequilibrados do sexo, o irmão Justino vem chamar a Narcisa para ir ao portão atender uma senhora. No portão, a bondosa servidora, quer dizer, Narcisa, constata a existência de pontos negros no corpo perispiritual da mulher, que busca amparo, quer dizer, a mulher que busca amparo, dizendo que gostaria de entrar na colônia, né? Pedindo guarida, pedindo estadia. E recorre ao irmão Paulo, quer dizer, Narcisa chama um irmão que era o responsável, diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Esse irmão vem, examina atentamente a pedinte e confirma que ela não pode entrar, pois se trata de perigoso vampiro, devendo ser entregue à própria sorte. A princípio parece mal, né? Mas a gente, compreendendo e analisando o capítulo, a gente vai ver que era necessário essa atitude do irmão Paulo. Narcisa se coloca à disposição para ajudá-la, mesmo sem poder permitir a entrada dela na colônia, a ajudaria da melhor forma possível. E o irmão Paulo diz que os 58 pontos negros representam o mesmo número de crianças que ela matou a golpes rudes ou por asfixia, que foi profissional da ginecologia, sendo sua situação espiritual pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes têm fortes atenuantes para seus atos tresloucados. Então, eles fazem aqui a comparação com o suicida e o homicida, porque muitas vezes numa situação de desespero, de ignorância com relação às leis naturais, às leis divinas, né? O suicida pode, num ato impensado, né, atentar contra a sua própria vida. E o homicida também, numa situação de desespero, numa situação de coação, de medo, também pode revidar e tirar a vida de alguém. Mas, dependendo, para tudo tem atenuantes e agravantes. E essa nossa irmã, não. Nossa irmã, ela tinha essa prática, tudo calculado, planejado, de caso pensado, tá? Aí nós temos aqui também um outro livro que eu uso muito, eu uso demais esse livro, que ele também é excelente, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. No capítulo 13, o Martins Peralva vai trazer pra gente várias informações sobre o vampirismo, né? E ele vai dizer para nós que é a ação pela qual espíritos involuídos, quer dizer, inferiores, presos às paixões inferiores, se imantam, quer dizer, se colam, se prendem à organização psicofísica dos encarnados e também dos desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Era o que acontecia com a nossa irmã, né? Sendo que no mundo espiritual, como desencarnada, tá? Nós temos também esse livrinho aqui, Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. Nós temos no capítulo 34, para quem estiver interessado em ir lá, né? Eu aqui só sugiro o livro e sempre dou um pedacinho, um parágrafozinho, uma frasezinha. Quem tiver interesse no assunto, que tiver o livro ou puder pegar emprestado ou comprar, tiver esse interesse, entra mais fundo e faz o estudo mais, né, com mais detalhes. Então nós temos um capítulo, esse capítulo 34, que se chama
parasitose mental. E está escrito lá assim: no vampirismo não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Isso a gente sabe que é a lei de atração. A gente só entra num estado mórbido se a gente abraçar a morbidez, não é isso? A gente só colhe o que planta e só entra na vibração que a gente mesmo se coloca. É que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Então eu só vou me contaminar com essa influência negativa se eu abraçar isso, se eu atrair isso, se eu entrar na mesma vibração de pensamento doentio. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Quer dizer, só se a gente estiver com a nossa mente negativa, enfraquecida, ociosa, inerte, pensando coisas ruins, assim é que eu vou atrair e vou alojar esse tipo de sugestão inferior. Esse capítulo 34, aqui, a parasitose mental, foi trazida, pela psicografia do Chico, pelo espírito Dias da Cruz. Continuando no livro, o irmão Paulo diz à mulher: é preciso aceitar o sofrimento retificador. O diretor lembra que ela impediu frágeis criaturas a reiniciarem suas novas experiências na Terra em nome de Deus. E a mulher, até então humilde e lamoriosa, pisa firme e retruca que sua consciência está tranquila, que foi caridosa, crente, boa e pura, que não está ali em busca de remédio e de serviço, mas sim do paraíso que lhe fora prometido. Quer dizer, enquanto a irmã tinha a impressão que poderia adentrar a colônia, e é claro, com aquela situação ao qual ela estava, ela iria o quê? Influenciar os irmãozinhos em tratamento que poderia fazer com que retrocedesse esse adiantamento do tratamento de cada um, certo? Quando ela vê que existe esse bloqueio, que não vão permitir que ela entre, ela mostra a sua verdadeira face. E diz, quer dizer, para você entrar a uma colônia de reestabelecimento, você está buscando, pelo certo, um remédio e do serviço para se recompor, que foi o caso do André Luiz, que nós estamos acompanhando aí desde o primeiro capítulo. Ela não, ela queria o paraíso que lhe foi prometido, mostrando para nós os seus equívocos religiosos, a sua visão distorcida do que seria, esse paraíso que a gente sabe que não existe e ele é sempre consciencial. Nós temos no livro dos Espíritos algumas perguntas que tratam sobre assuntos desse capítulo. Então, nós temos a pergunta 1007, que está na página 522, que vai perguntar: haverá espíritos que nunca se arrependem? A gente reflete um pouquinho, nunca é muito difícil, muito radical. É claro que tem espíritos mais reticentes, mais indisciplinados, que vão demorar a se arrepender, mas a verdade aparecerá para todos de acordo com o tempo de cada um. A pergunta 991: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Ele vai buscar o quê? O equilíbrio, vai pedir nova encarnação, vai trabalhar, vai estudar para refazer aquilo que por acaso tenha feito de errado. Na pergunta 357, que consequências tem para o espírito o aborto? Tanto para quem faz, para quem pratica um compromisso assumido, você, no caso, você impede, o retorno de um irmãozinho
para poder acertar as suas contas com a divindade, acertar as contas que a gente diz não, né? Reparar, ter uma nova vida, se energizar, se fortalecer e retomar o seu caminho evolutivo. E a pergunta 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Então nós também temos que estudar aí e ver quais são as questões enfocadas pelos amigos espirituais com relação à questão do aborto. Voltando ao capítulo, já quase acabando, Paulo ensina aos servidores que nas câmaras de retificação estão aqueles que já receberam a bênção do remorso e que reconhecem seus erros e que desejam se melhorar. Que não é o caso dessa nossa irmã que estava querendo adentrar a colônia. A ficha ainda não caiu, ela não tem remorso, ela não está arrependida, ela acha que ela praticou um ato caridoso, um ato de bondade, né? Não reconhece ainda os seus erros, não tem ainda vontade de se melhorar. Então ela está dependendo ainda de um caminho aí de compreensão para ela poder estar apta a ser atendida lá nas câmaras de retificação. Se leva uma pessoa, um ser, né, um irmãozinho desencarnado nesse estado para lá, o trabalho de todos os nossos irmãos vai vir por água abaixo, porque ela vai influenciar e vai desequilibrar as câmaras de retificação também. Busca, né, o irmão Paulo busca acalmá-los, assegurando que em algum momento aquela mulher será atendida pela bondade divina e que eles fiquem atentos, pois, aí tem uma frase maravilhosa que eu ressaltei, é imprescindível tomar cuidado com as boas e as más aparências, é procurar, né, enxergar além do que os olhos nos veem, ter ouvidos de ouvir e olhos para ver, como o nosso amado Jesus nos deixou no Evangelho, tá? E para concluir, nós temos aqui como referência, para mais ou menos a gente registrar a presença desses 58 ovoides que estavam ali, né, pontos negros que estavam vampirizando a irmã. Isso são ovoides, e nós temos aqui no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico e do André Luiz. No capítulo 12, eu tirei um pedacinho do capítulo 12, um pedacinho do capítulo 15, que vai falar um pouquinho sobre ovoide. Ovoide é um assunto bem delicado, um assunto que requer bastante estudo, bastante análise, comparação, para que a gente possa apreender as informações que os espíritos nos trazem, para poder compreender, tá? Porque a gente, quando diz que o espírito não retrograda, né, ele não volta, ele estaciona. E ele pode estacionar em forma de ovoide, tá? Restringindo, submergindo no seu próprio inconsciente. Então, no capítulo 12, nós vamos achar um pedacinho que diz que no caso do ovoide, o ser submerge, ele mergulha lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo. Quer dizer, o irmão fica num pensamento constante, naquela monoideia, né? Tendo só um pensamento. A vingança faz muito isso, né? Vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar. Aquilo te auto-hipnotiza e faz com que você atrofie as suas células que tecem o corpo espiritual e você afeta a sua forma. No capítulo 15 temos mais um fragmentozinho. Nesta situação, né, o que acontece com o irmãozinho? Ele perde o corpo espiritual, transubstanciando-se em um corpo ovoide. Essa forma expressa o corpo mental da individualidade, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa do amanhã. Quer dizer, né? Submerge, se atrofia, transubstancia-se naquela forma, mas ali dentro, como no ovo, a comparação que é feita aqui no livro, né? Está todo o germe da criação, toda a perfeição, todo o caminho evolutivo que um dia irá submergir novamente e retomar o caminho evolutivo.
Obrigado, minhas queridas. Espero que vocês consultem e aumentem os conhecimentos de vocês com relação a esses dois assuntos delicados, que é o vampirismo e os ovoides. Um grande abraço.